Muito boa noite para você que está chegando agora nessa transmissão e vendo esse vídeo. Nós queremos louvar a Deus pelos dias que nós tivemos lá no nosso retiro, na sexta, no sábado e no domingo, mas nós sabemos que Deus tem mais para nós. Então eu convido você para que nós em alguns minutos possamos cultuar o Senhor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajudar a Deus. Confesso a ti, Senhor, fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado rejeita, Senhor, estende a mim tua graça e enche teu amor fluir, com misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor. Pois eu diga isso na sua casa. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador. Atraiu
pela cruz me chamou gentilmente. Caiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Impressionante é o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Obrigado, Jesus. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Diga, pela cruz me chamou. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, Quebrantado por seu amor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra, Senhor, em nossas vidas. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz,
amor, queimam de amor. Que bom a gente poder louvar o Senhor, saber que Deus escuta a adoração que sai das nossas bocas. É claro que Ele quer muito mais um coração que o adore. Nós, nessa noite, temos o privilégio de receber a pastora Cássia para ministrar a palavra aos nossos corações. Antes eu queria passar para vocês que estão em casa alguns avisos importantes. Se você quer cooperar financeiramente com a nossa igreja, você pode usar os meios digitais que vão aparecer aí na sua tela e assim você vai estar nos abençoando. Também quero convidar você para nessa semana, na segunda, na quarta e na sexta, 6 horas da manhã, você participar junto conosco do Falando de Coisas Boas. Na quarta-feira, às 20 horas, nós temos o nosso culto de oração. Na próxima semana, às 18 horas, nós estamos juntos no nosso culto de louvor e de celebração ao nome do Senhor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Que alegria estarmos reunidos em nome de Jesus para aprendermos da palavra do nosso Deus, para que o nosso coração se encha de alegria por fazermos a vontade de Deus. Vamos ler no livro de Daniel. Hoje quero falar com vocês como manter a chama viva por Jesus nos nossos corações, como manter a nossa chama de amor por Jesus, como manter a chama de amor por Deus viva em nossos corações. Estava lendo Daniel e no capítulo 3, várias vezes o texto diz que da fornalha de fogo ardente, a fornalha de fogo ardente. Isso me chamou muito a atenção para pensarmos um pouco nessa noite sobre como manter uma chama de amor por Deus ardendo, como avivar o nosso amor por Deus. E Daniel é um livro que todos nós conhecemos a história, tanto de Daniel como a história de Isaac, Sadraque, Abidnego, ou nos nomes mesmo que eles tinham, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Né? Por que eles foram lançados no fogo e não se queimaram? E fiquei pensando que o fogo que existia dentro deles era muito maior do que a fornalha, porque eles tinham aceso dentro dele o fogo do Espírito Santo. E por isso a fornalha em que eles foram jogados não os queimou, porque eles tinham um fogo ainda maior. E esse é o desafio de Deus para a nossa vida nessa noite. Mantermos a chama ainda maior, um fogo maior do que qualquer fornalha que o mundo, que o mal possa trazer para as nossas vidas. Deus quer que a gente esteja em chama. Deus quer uma igreja em chama. Estamos falando, o pastor falou sobre avivamento, como sermos avivados. Nós precisamos ser uma igreja em chama. Vocês lembram daquele tempo em que a gente era cristão e a gente era perseguido por ser cristão, porque fazíamos diferença, nossa vida era diferente. Hoje parece que todo mundo se tornou meio comum, né? Todo mundo, famosos são cristãos, famosos são evangélicos, famosos servem e vão à igreja. Então parece que isso se tornou meio comum e parece que esse comum se tornou numa grande mornidão. Então, há alguns anos nós sofríamos por sermos cristãos. Hoje parece que a coisa está mais normalizada e ficamos um pouco mais mornos. Parece que a chama já não arde mais como ardia lá atrás. E Daniel vai nos dar algumas lições para como nos mantermos com essa chama acesa. Eles foram para a Babilônia. E a Babilônia, naquela época, era um grande império. Era um império terrível e terrivelmente pagão. Tanto é que Jesus utiliza para a sua volta em Apocalipse falando da grande Babilônia. Era um lugar satânico, era um lugar pagão e de culturas pagãs. É para este lugar que esses 4 meninos vão. Para este lugar é que esses meninos têm o desafio de queimar ainda mais por Deus, de ter uma chama ainda maior de amor pelo seu Deus. E no verso 8 do capítulo 1, a Bíblia diz que Daniel ardia em chama porque ele resolveu não se contaminar com o sistema,
com aquilo que estava ali incluso na Babilônia. Então, e por que ele resolveu a não se contaminar? Para manter a chama acesa, para manter Deus vivo dentro dele. Então, a primeira lição que a gente aprende com Daniel, que para mantermos a chama acesa, é preciso que nós tenhamos santidade. Foi isso que Daniel fez. Ele quis ser santo e transformar aquele lugar também em santo, porque o santo dos santos caminhava com ele. E ele, então, a vida de Daniel é uma vida que inspira a continuarmos santo. E ele se resolveu, essa santidade ao Senhor, ele queimava por essa santidade. E essa santidade aqui é o kadosh, né? Que é separado, exclusivo para Deus. Por isso Daniel ardia em chama, porque ele era kadosh, santo, exclusivo para Deus. Ah, meus irmãos, se nós queremos, nessa grande Babilônia em que vivemos, no mundo, com o sistema no mundo, se nós queremos continuar ardendo em chamas, temos que ser como Daniel. E resolvamos hoje, sejamos resolutos em falar, não, eu não vou me contaminar, eu serei santo, eu serei santificado, eu serei separado. O meu amor por Jesus é tamanho que me faz com que eu me separe daquilo que pode me separar dele. Então é preciso que, se você quer ter uma chama viva de Deus na sua vida, manter essa chama viva, você precisa ser como Daniel. Em primeiro lugar, ele resolveu, diz o capítulo 1, versículo 8, diz, e resolveu Daniel. Ele decidiu a não se contaminar. Ele decidiu ter santidade. Santidade ao Senhor. Parece uma coisa fora de moda hoje, né? A questão da santidade. Parece que é algo que está muito distante, mas é a santidade aqui no sentido do kadosh mesmo. Você é alguém separado para Deus e exclusivo para Deus. O teu amor tem que ser para Deus. Não existe essa coisa, eu amo Samuel, mas eu tenho 3, 4 amantes. Não combina. Esse não é um amor verdadeiro. O amor verdadeiro é um coração inclinado para uma única coisa. E o teu coração é separado para Deus, ou você acredita que fidelidade não seja exclusividade? Então, se você quer manter vivo e a fornalha do mundo não te queimar, e manter viva a chama, em primeiro lugar, você precisa ser santo, separado para Deus, exclusivo para Deus. Meu coração é exclusivo para Deus. Peça para Deus, Senhor, eu quero essa santidade, eu quero me sentir separado, eu quero ser aquela pessoa que faz a diferença exatamente por não ser igual, por ser separado para o Senhor. Que o kadosh de Deus desça sobre a sua vida agora, e que você possa perceber que o teu pecado te separa dele. E se nós confessarmos os nossos pecados e o abandonarmos, ele é fiel e justo para queimar ainda mais na nossa vida e no nosso coração. No capítulo 3, no versículo do 4 até o versículo 7, temos a segunda proposta de Deus para mantermos a nossa chama de amor por ele viva. No capítulo 3, a partir do versículo 4, a palavra diz que Nabucodonosor construiu uma estátua de mais ou menos 27 metros de altura, quase não era ensimesmado nem narcisista, né? Construiu uma imagem que de todo lugar da cidade conseguiria ver a imagem de Nabucodonosor. E no verso 4 diz, nisto o arauto apregoava em alta voz, ordenando-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvires o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis
e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram os povos, nações, homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor havia preparado ou havia levantado. Então, a segunda dica, se você quer manter a chama de amor por Jesus, a chama do Espírito Santo queimando no seu coração, você não pode se dobrar aos ídolos desta geração. Daniel não estava aqui quando foi jogado na cova dos leões, porque ele estava numa outra província, senão também teria sido jogado. Mas os seus amigos, Azarias, Misael e Ananias, foram jogados na cova dos leões, porque eles falaram: nós não nos dobraremos a esse ídolo. E hoje, queridos, nós temos, e Deus está procurando, quem tem uma chama tão viva que não se dobre a nenhum ídolo. E você pode estar pensando: ai, mas eu tenho um pouco de receio, não é? De ser cancelado se eu não me dobrar, se eu não for uma pessoa que esteja queimando pela minha família, pelas coisas do mundo, pelos meus amigos da universidade, pode ser que eu seja cancelado. Então, talvez você seja cancelado sim, mas talvez você seja cancelado e talvez a sua reputação também seja cancelada, porque tua chama de amor por Jesus é tão intensa que você não se dobra a nenhum dos ídolos dessa geração. Mas qual é o ídolo da nossa geração? Você deve estar se perguntando. Qual é o ídolo da nossa geração? Eu fiquei pensando bem na imagem mesmo que Nabucodonosor faz, da sua estátua. O ídolo que nós temos na nossa geração, verdadeiramente, é o ídolo do narcisismo. Não posso mais viver sem mim, né? Nós nos amamos. Não podemos mais viver sem nós mesmos, né? Construímos, às vezes, a estátua maior do que a de Nabucodonosor, porque pensamos, quanto maior a minha estátua, melhor. E é preciso que você pense nisso. E eu fiquei pensando nisso, de como o narcisismo, né, como a gente vai tomando conta, como a nossa vida é só girada em torno de nós mesmos, que não há mais espaço. E fiquei pensando, lembra da máquina, da câmera fotográfica? A câmera você utilizava para tirar foto de alguém. Ou alguém, você precisava de alguém para tirar a sua. Até que alguém também bem narcisista descobriu um segredinho, gente. Tem uma setinha para cá, tem uma setinha para lá, você aperta ali, adivinha o que acontece? Pois é, minha gente, aparece a gente. E agora a gente é amante da gente mesmo, a gente não consegue comer sem colocar uma fotozinha da gente comendo e põe lá na redezinha, e se não for curtida, acredite se quiser, ainda tem alguns que se deprimem porque não foram curtidos. Ainda tem mais, tem gente que tem uma página dele mesmo, que escreve coisas dele, sobre ele. Ele mesmo se eleva, ele mesmo o tempo inteiro está falando dele, das coisas dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Quanto maior a minha estátua, melhor. Talvez esse ídolo, nós mesmos, o Espírito Santo está falando, eu não posso agir em você porque convém que ele cresça e que você diminua. E esse lado nosso narcísico, adoramos a nós mesmos o tempo inteiro, tem nos feito estar mais distantes de Deus. Esses meninos estão aqui nos ensinando que a fornalha estava esquentando mesmo. Mas eles estão aqui dizendo, nós não amamos a nossa vida. E nós não prostramos diante de nenhum outro ídolo. Nós temos
o Senhor dos Senhores conosco. E eu fiquei pensando em algumas frases, né, que levam ou tem um pensar do narcisista. Ah, você é especial. E porque você é especial, você merece tratamento especial. Ah, você tem que ser fiel ao que você sente. Se você não se sente confortável, ainda que o outro vá ser prejudicado, não faça, porque afinal de contas, você é centro do universo, né? Seja uma versão cada dia melhor do que você. Ah, quanto maior a sua estátua, melhor. Quanto mais seguidores, tudo bem que tem gente que usa isso para o trabalho, e tudo bem de você ter muitos seguidores, não é problema nenhum nisso. O problema é se teu coração só está nisso. O problema é quando você se coloca no centro de todas as coisas. O problema é quando você começa a arder por você mesmo e não pelo Senhor. E Jesus mesmo disse, olha, se você quer ter uma chama viva de amor por mim, então negue-se a si mesmo. Tome a cruz e siga-me. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso não significa que você tem que se anular, mas significa que você sabe o teu tamanho. Você sabe quem é o Deus da tua vida e a honra que Ele merece, né? Abram mão da cultura do espelho. Vivam para a glória de Deus. O Espírito Santo está falando com a sua vida hoje e falando, olha, talvez você tenha esse ídolo, o narcisismo, o egoísmo, o olhar só para você. E por causa disso, a chama do meu Espírito Santo não pode arder. Então nós vimos Daniel, primeiro ele disse, eu quero kadosh. Eu quero servir, eu quero ser santo porque Deus é santo e na santidade eu quero viver em santidade para que a minha chama arda cada vez mais. Em segundo lugar, vimos agora, convém que ele cresça, que eu diminua, que os ídolos da nossa vida caiam hoje. Em nome de Jesus, né? Que o ídolo que somos nós mesmos, muitas vezes, caia por terra. Em nome de Jesus, que o nosso desejo seja os desejos de Deus, que o nosso coração seja o coração segundo o coração de Deus. E assim a chama de Deus arderá ardentemente e o avivamento virá com toda certeza. E a chama do mundo não arderá em nós, porque a nossa chama, a chama do Espírito Santo é muito maior na nossa vida do que a chama do mundo. Aleluia, Deus é muito bom. No capítulo 3 ainda, a partir do versículo 12, a gente vai encontrar o terceiro ponto para mantermos a nossa chama viva do Espírito Santo na nossa vida. Nós vamos encontrar no capítulo 3, no versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios das províncias da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, muito irado, furioso, mandou chamar os três. E trouxeram a estes perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, quando ouvirdes o som de todo o pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, vocês vão se prostrar e adorar a imagem que eu fiz. Porém, se vocês não adorarem, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Então, esses meninos estão nos ensinando a terceira chave para estarmos aquecidos, para sermos cheios do Espírito de Deus e do fogo de Deus, uma comunhão verdadeira. Eles estavam aqui e os três, tanto é que o rei dá ênfase em falar
nome por nome. Você, Sadraque, você, Mesaque, e você, Abidnego. E eles estão juntos. Eles vão ser jogados na fornalha juntos, porque eles estão juntos. Então, para eles, tanto faz, porque eles têm uma comunhão verdadeira. São 3 jovens que falaram, não, nós 3 estaremos juntos nessa parada. Se um for jogado, todos serão jogados. E vejam que o rei faz questão de chamar nome por nome, mas eles têm uma comunhão verdadeira. Eles são um. Naquele momento, eles são um. Uma das tentativas dessa fornalha ardente, que às vezes tenta nos consumir, tenta nos desviar para não sermos cheios de Deus e cheios do propósito de Deus, é a separação do povo de Deus. Atos capítulo 2 diz que o povo era um. Eles eram unânimes. E porque eles eram um, eles tinham um só coração, uma só alma, um só propósito. Eles focavam e ardiam. E por causa deste amor, uns pelos outros, a Bíblia diz que o Senhor ia acrescentando dia a dia o que iam sendo salvos. Comunhão. A brasa fora do braseiro, ela tem a tendência de apagar. Mas quando ela está no braseiro, um vai aquecendo o outro e assim todo mundo vai pegando fogo, né? Você já percebeu como o diabo tenta nos destruir nessa parte da comunhão? Já perceberam que a gente briga até pela salvação? Né? Uns acreditam que uma vez salvo, para sempre salvo. O outro acredita, não. Se você pecar alguns pecados mortais, você perde a salvação. Então, aquele que acredita que perde a salvação e aquele que acredita que não perde a salvação, não se falam. Cada macaquinho no seu galinho, cada um no seu quadrado, porque não pensamos uniformemente. Ah, queridos, como a gente precisa de Deus, da nossa unicidade. Somos diferentes, mas somos um em Cristo. E essa diferença não pode nos separar. Essa diferença vai simplesmente transformando a nossa vida cada vez mais aquecido. Já pensou em quantas pessoas estão separados uns dos outros, muitas vezes por coisas tão pequenas? Às vezes eu hoje fiquei pensando, né, que a Bíblia diz, ó, ferro com ferro se afia. E ferro com ferro, vocês já viram ferro com ferro afiando? Sai o quê? Faísca, né? Vai sair faísca, sim. É verdade que vai sair faísca. É verdade que às vezes vai dar confusão. Mas quanto mais falham conosco, mais de Cristo, mais esse Cristo Todo-Poderoso é forjado em nós. Ele sofreu todas as amarguras para que a sua igreja entendesse que cada vez que a gente está ali no corpo e a gente sofre no corpo, é para que a imagem dele seja dia a dia forjada em nós. Queremos manter o fogo do Espírito Santo na nossa vida, essa chama ardendo, precisamos da comunhão. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em unidade. E essa unidade não significa um só pensamento. Afinal de contas, pensamento é uma ideia, é uma opinião. Mas se esse pensamento, a palavra de Deus, for o nosso norte, não teremos por que estar separados. A comunhão verdadeira aquece o nosso coração. E diz a palavra que há uma bênção específica para a comunhão verdadeira. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Então é preciso que hoje você esteja aí pensando, me ouvindo e falando, mas eu já fui muito ferido, eu já fui muito humilhado, eu já fui muito desprezado. Tudo isso que você já viveu, o teu mestre já viveu primeiro, para que você tivesse vida, e vida em abundância. Ele foi vitorioso, nós também seremos vitoriosos. E tudo que a gente passa, verdadeiramente, vai nos forjando a sermos cada vez mais
parecidos com o Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus esteja agora trabalhando e sarando as feridas do seu coração. Se você não consegue sarar sozinho, busque ajuda. Esteja no corpo pedindo ajuda para aquele que é mais sarado do que você, para entender que o nosso Deus é poderoso para sarar toda e qualquer ferida. Aquilo que fizeram a você, o Senhor também sofreu junto com você. E agora você não precisa ficar ninando as suas feridas. Você pode levantar e falar: Senhor, estou indo porque o Senhor foi. O Senhor foi vitorioso, eu também o serei. Certeza que na comunhão verdadeira, nós somos sarados e cheios do fogo do Espírito Santo. Uma igreja unida, irmãos. Uma igreja uníssona. Verdadeiramente, as portas do inferno não podem prevalecer. Porque Jesus disse isso. O mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos se vocês tiverem amor uns pelos outros. Não é amassemos uns aos outros, às vezes lemos errado, né? É para que amássemos uns aos outros. Então que nós nos amemos, porque esse amor sara multidão de pecados, diz a palavra. O que sara a ferida, queridos? Amor. Então, se você amar o teu Senhor, você consegue ultrapassar e falar: Senhor, por amor ao Senhor, eu continuo, porque eu sei, se as portas do inferno não prevalecem, não serei eu que vou prevalecer, não é mesmo? Então, que Deus nos ajude a termos essa chama acesa da comunhão. Em quarto lugar, o que nos coloca vivos e acesos está aí a partir do versículo 15, quando Nabucodonosor pergunta para esses meninos assim: eu vou dar a última chance para vocês. Se não quiserem ser jogados na fornalha, vocês vão ter que se dobrar. Toda a música vai tocar de novo e eu vou dar a última chance para vocês se renderem. E aí os meninos falam: ó, Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você levantou. O que nos deixa mais cheio para passar pela fornalha de fogo ardente e cheio do poder do Espírito Santo de Deus é uma fé verdadeira. Eu sei que meu Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. A fé verdadeira, irmãos, é uma fé que, independente das circunstâncias, continua dizendo: eu sei quem é o meu Deus. Eu não caminho com Ele porque Ele me dá algumas coisas. Eu caminho com Ele porque eu sei quem é Ele. Essa é a fé verdadeira. Não é uma fé que barganha. É uma fé que, de verdade, por obediência, por amor a Ele, eu continuo, porque eu sei quem é Ele. Ele é mais do que aquele que supre necessidade. Quando eu pensei nessa coisa de quem é Deus e que a gente às vezes não precisa pedir para Ele suprir necessidades, eu fiquei pensando nas crianças, ou quando eu era criança, já faz muito tempo, é bem verdade, ou os teus filhos. Alguém, Jô, já perguntou, teu pequenininho, já perguntou para você assim: pai pagou a conta de luz esse mês? Pai pagou a água? Pagou o da ERP? Por que ele não precisa se preocupar? Porque o Pai supre o quê? A necessidade. Então, às vezes, nós perdemos tempo pedindo para Deus aquilo que Ele já falou que supriria. Cada uma das nossas necessidades. Essa é uma fé verdadeira. Eu sei que meu Deus é poderoso para fazer. É isso que os meninos estão falando aqui. Eu sei quem é meu Deus. Ele é poderoso para ir comigo na fornalha, sem nenhum problema. Ele é poderoso. Mas a fé que é baseada naquilo que Deus faz e não naquilo que Deus é
é uma fé falsa. Essa fé que a gente está vendo nos últimos anos, não é? E que tem levado tantas pessoas a falarem que estão decepcionados com Deus. Por quê? Porque eles esperavam essa fé. Nossa, eu vou vender. Eu certeza, eu vou vender, vai acontecer. Às vezes não é a fé em Deus, é a fé na minha fé. E aí a gente se decepciona com Deus. E esses meninos estão aqui dizendo assim, olha, independente do resultado, fica sabendo, ó rei, quem é o nosso Deus. Eu tenho uma fé verdadeira, porque não é uma fé que barganha. Quem diz, tudo te darei se prostrado me adorardes, é Satanás. Agora, Jesus nos diz, tudo já te dei, então eu só espero que você me adore. É o contrário. Então, queridos, continue confiando na sabedoria e na soberania de Deus. Quando esses meninos estavam ali diante de Nabucodonosor, o lado melhor da fé verdadeira é, ainda que não aconteça nada, eu continuo de Deus. Ainda que não surja nada do que eu estou esperando, eu continuo de Deus. Ainda que morra na fornalha, eu continuo sendo de Deus. Ainda que o diagnóstico chegue, eu continuo sendo de Deus. Ainda que as estruturas se abalem, eu continuo sendo de Deus. Fé verdadeira. Para manter a chama viva, irmãos, cheio do poder do Espírito Santo, nós precisamos dessa fé verdadeira. Essa fé desses meninos que estão falando para você hoje. Ó, ainda que não aconteça nada, minha fé continua sendo verdadeira. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. A gente canta no domingo. Na segunda-feira o diagnóstico chega e a gente fala, onde está Deus? No diagnóstico. Porque Ele continua sendo Deus. No desemprego, Ele continua sendo Deus. Esses meninos estão nos dando essa lição tão preciosa. Ele continua sendo Deus. Por último, irmãos, esses meninos foram jogados na fogueira. Eles foram jogados na fornalha. E Nabucodonosor ficou com tanta raiva que falou, aquece ainda mais a fogueira. E talvez você esteja vivendo isso, né? As pessoas estão aquecendo ainda mais a tua fogueira. A coisa está pipocando ainda mais para o seu lado. 10 vezes mais, 7 vezes mais, a fogueira foi aquecida e realmente os meninos foram jogados na fogueira. E Nabucodonosor chega perto e fala, gente, quantos foram jogados? Coisa mais esquisita, gente. Espera aí que eu errei na matemática. Nós jogamos quantos mesmo? 3. Mas peraí, quantos tem ali? 4. E o Espírito Santo foi me falando hoje, durante o dia, sobre esse texto. Ele falou, Cássia, ainda que a fogueira esteja 7, 10, 15, 20 vezes mais aquecida, ainda que você olhe e você não veja saída, eu vou contigo. Eu ando com você, eu caminho com você, eu estou com você. A presença de Deus, a presença do Senhor Jesus vai e nos tira da fornalha, porque foi isso que ele fez. E eles falaram, Nabucodonosor disse, Misaque, Sadraque, Abidnego, saiam da fogueira. E eles saíram, e a Bíblia diz que nem os cabelinhos estavam queimadinhos, nem cheiravam sequer a fumaça. Ah, querido, o que você está passando, se a presença de Deus for com você, você vai arder mais do que a fornalha. Você vai arder muito mais do que essa fornalha, porque a presença de Jesus vai com a tua vida. Então, se você quer, a fornalha está quente, você tem que ter esses 5 passos para manter a chama de Deus acesa na sua vida. Seja um kadosh. Lembre-se, você é separado.
Você está no mundo, mas você não pertence a esse mundo. Você foi feito para salvar uma geração. Então, seja kadosh nessa geração. Seja separado nessa geração. Em segundo lugar, não se dobre aos ídolos. Você é seu próprio ídolo. Quebre o narcisismo. Convém que ele cresça, que você diminua. Tenha uma comunhão verdadeira. Ache alguém para caminhar grudado em você, para cada vez você ser mais aquecido no corpo de Cristo. Tenha uma fé verdadeira que independe, apesar de, eu creio, Senhor, apesar de, o Senhor continua sendo bom. Apesar do desemprego, fé verdadeira que vai além de qualquer circunstância. Todavia, eu me alegro no Deus da minha salvação. Todas as coisas cooperam para o meu bem. E por último, se a presença de Jesus for conosco, não há fornalha que possa sequer nos causar, nos arranhar. Eles saíram sem nenhum arranhão, porque a chama estava acesa. Vamos orar juntos? Então você pode repetir comigo: eu quero ser um kadosh, santificado, santo, separado. Minha chama vai ser acesa. Segundo, eu vou matar meu narcisismo, porque eu sei que ele vai crescer e eu vou diminuir. Terceiro, eu quero, Senhor, uma comunhão verdadeira. Quarto, Senhor, eu quero uma fé verdadeira, acima das circunstâncias. Senhor, se a tua presença não for conosco, não há por que irmos. Se a tua presença não estiver conosco, a fornalha de Nabucodonosor nos alcança. Mas se a tua presença for comigo, oh Deus, serei invencível, porque tu estás comigo. Senhor, muito obrigada. Que a chama arda cada dia no nosso coração. A chama do fogo do Espírito Santo inunde todos os dias a nossa vida. Que queimemos, Senhor, de tal maneira que impactemos toda a geração, esse mundo corrompido. Mas, Senhor, tu contas conosco. Pode contar, Espírito Santo, mas me aquece todos os dias, para que a chama do Senhor possa aplacar as fornalhas de Satanás. Ó Deus, faz isso no nosso coração, Espírito Santo. Aquece-nos para ti. Nós abençoamos teu povo, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da tua presença em cada um de nós. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus, que nos aquece a cada dia. Amém e amém. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sem que há de existir novo amanhã preparado pra mim. Ti eu vou clamar,
eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço a